Olá, desbravadores! Prontos para mais uma aventura? Ainda impressionado com o que viu, mas convicto em sua decisão, Gael perguntou a Rodrigo: o que é necessário para que o mundo saiba o que Jesus fez por mim? Rodrigo respondeu: todos aqueles que desejam lutar no exército do rei Mike precisam passar por uma cerimônia que o próprio Jesus passou para nos deixar como exemplo. Rodrigo falou com o ES e eles foram levados para a beira do Rio Jordão, onde puderam ver Jesus sendo batizado por João Batista. Eles também viram a manifestação do Espírito Santo em forma de pomba e a voz poderosa vinda do céu dizendo que aquele homem era o Filho amado de Deus. A cerimônia da qual Rodrigo estava falando é o batismo. As palavras batizar e batismo vêm da raiz grega baptizo, que significa imergir. Esse é um processo tão importante que o próprio Jesus o fez, nos dando seu exemplo, como Gael e Rodrigo testemunharam. E além de ter feito isso, ele também ordenou aos seus discípulos em Mateus capítulo 28, versos 19 e 20. Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que eu estou convosco em todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém. Assim, ele deixou claro que ele desejava que todas as pessoas que quisessem fazer parte da sua igreja ou do seu reino espiritual fossem batizadas. Conforme as pessoas fossem aceitando Jesus como seu salvador pessoal, através do ministério de evangelismo dos discípulos, elas deveriam ser batizadas em nome do Deus triuno. O batismo seria então a demonstração pública de que elas agora iniciavam um relacionamento pessoal com Cristo e se comprometiam a viver em harmonia com os princípios do seu reino. Para uma pessoa poder ser batizada, existe um pré-requisito. Nós vamos encontrar esse pré-requisito em Marcos capítulo 16, versos 15 e 16. E disse-lhes: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. A pregação do evangelho a todas as pessoas nós já tínhamos visto em Mateus, mas agora nós vemos uma palavrinha que vem antes de ser batizado: crer. Cada pessoa que quer ser batizada deve primeiramente acreditar no poder salvador do sacrifício de Jesus. A partir do momento que nós acreditamos, nós aceitamos a Cristo como nosso Salvador e nós nos batizamos confirmando a nossa fé. Quando aceitamos o sacrifício de Cristo, nós estamos aceitando a salvação que Ele nos oferece. Porém, o batismo não garante automaticamente essa salvação. Para que nós possamos ser salvos, nós precisamos nos manter em comunhão com o Senhor todos os dias e aceitar a salvação em todos os momentos, sem nos afastarmos dele. Quando encontramos a palavra batizar na Bíblia, ela pode se referir a 4 coisas diferentes. Ela pode se referir ao batismo na água, ela pode servir de metáfora para o sofrimento e morte de Cristo, ela pode se referir à vinda do Espírito Santo e também pode se referir aos rituais de limpeza ou lavagem das mãos. Porém, se nós focarmos no primeiro batismo, o batismo na água, nós vemos que a palavra utilizada traz a ideia de imersão, como vemos em Marcos 1, versos 9 e 10. E aconteceu naqueles dias que Jesus, tendo ido de Nazaré da Galileia, foi batizado por João no Jordão. E logo que saiu da água, viu os céus abertos e o Espírito que como pomba descia sobre ele. Nenhum outro método de batismo, além da imersão, requer que a pessoa entre na água como Jesus entrou. Vemos também em Mateus 3, verso 6. E eram por ele batizados no Rio Jordão, confessando seus pecados. Só faz sentido o batismo precisar acontecer em um rio se a pessoa tivesse que mergulhar na água com o corpo todo. Para os outros métodos, basta uma bacia ou um copo de água. Vocês querem mais um exemplo? Depois que Jesus já tinha voltado ao céu,
A Bíblia registra em Atos 8, versos 38 e 39, o apóstolo Filipe batizando um etíope. E mandou parar o carro, e desceram ambos à água, tanto Filipe quanto o eunuco, e o batizou. E quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou a Filipe, e não o viu mais o eunuco, e jubiloso continuou o seu caminho. Vemos então que os dois desceram à água e depois saíram dela. Ninguém faria isso se não fosse necessário mergulhar completamente na água. No batismo, a cerimônia de ser mergulhado completamente na água simboliza a morte para o pecado e o levantar, o início de uma nova vida com Deus, como confirmado por Paulo em Romanos 6, versos 3 e 4. Ou vocês não sabem que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados em sua morte? Portanto, fomos sepultados com ele na morte por meio do batismo, a fim de que, assim como Cristo foi ressuscitado dos mortos, mediante a glória do Pai, também nós vivamos uma vida nova. Através do batismo, estamos então renunciando ao nosso estilo de vida antigo, renunciando o mundo, pois o batismo simboliza a crucifixão da velha vida de pecados, que também é sepultada lá. Assim, nós tornamos pública a nossa decisão de abandonar o serviço de Satanás e receber a Cristo em nossa vida. A cerimônia representa a lavagem dos nossos pecados. E uma vez que morremos para o pecado, nós somos ressuscitados através do poder da ressurreição de Jesus, ressuscitados para uma nova vida, onde a cada dia buscamos ser como Cristo, vivendo uma vida nova espiritual com a ajuda do Espírito Santo. O ato de nos batizarmos também simboliza uma aliança ou um acordo que estamos fazendo com o Senhor. Sobre isso, Jeremias 31:33 nos diz: essa é a aliança que farei com a comunidade de Israel depois daqueles dias, declara o Senhor. Porei a minha lei no íntimo deles e a escreverei nos seus corações. Serei o Deus deles e eles serão o meu povo. Através do batismo, nós estamos concordando em ser o povo de Deus. Ao nos batizarmos, também estamos nos consagrando para servir ao Senhor, pois quando nós somos batizados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, nós estamos sendo dedicados, consagrados e unidos aos três poderes do céu, e também à proclamação do Evangelho a todo mundo. Por fim, o batismo também simboliza a nossa entrada na igreja, que, como vimos na fase 8, é a congregação organizada do seu povo, a família de Deus. Assim, todos os que são batizados estão se unindo a essa família. Pelo batismo, nós confessamos nossa fé na morte e ressurreição de Jesus Cristo e comprovamos a nossa morte para o pecado e o nosso propósito de levar uma vida nova, transformada. Assim, reconhecemos a Cristo como Senhor e Salvador e nos tornamos o seu povo, sendo aceitos como membros da sua igreja. O batismo é, então, um símbolo da nossa união com Cristo, do perdão dos nossos pecados e do recebimento do Espírito Santo em nós. Ele ocorre através da imersão completa na água e depende de afirmarmos nossa fé em Jesus e demonstrarmos arrependimento do pecado. O batismo também só pode ocorrer depois que estudamos a Bíblia e aceitamos os seus ensinos. Gael entendeu então a necessidade do batismo e pediu para ser batizado assim como Jesus. Eles aproveitaram a oportunidade naquele lugar especial e Gael foi batizado. Naquele instante, ele foi levado para o espaço entre as dimensões e percebeu que algo estava diferente. Espantado, ele tentou entender o que era que estava diferente. Afinal, o que aconteceu? Rodrigo parabenizou Gael, que ainda não tinha percebido o que estava acontecendo, até que ele reparou que a sua roupa estava diferente. O ES então explicou: agora você possui um traje celestial, preparado exclusivamente para você. Gael, como está a sua espada? Gael tirou a espada da bainha e percebeu que ela estava extremamente linda e brilhosa. Parece que você já tem tiltro suficiente, disse o ES.
Vamos! Acredito que você está pronto para testar o seu Pathfinder 7. Gael entendeu a importância e a necessidade de ser batizado. Desbravador, se você já é batizado, lembre-se sempre do compromisso que você assumiu com Jesus. E, se você ainda não é batizado, gostaria de entregar completamente a sua vida a Deus, morrendo para o pecado e renascendo para uma nova vida ao lado dele? A missão da fase 11 para ganhar Tiltro é preparar um texto ou uma apresentação sobre como influenciar os seus amigos para Cristo. Acredita em Jesus Cristo, acredita.